E se nós não formos essa referência dentro da nossa casa, não estaremos habilitados para sermos proféticos e estarmos também preparados para o tempo do fim. Porque se talvez nós não venhamos, talvez, a ter um alcance maior em muitas coisas na nossa vida, mas se nós ganharmos pelo menos a nossa casa, vamos cumprir um propósito muito especial. Amém? Porque imagine você que aqui Noé, ele foi muito citado, e a missão de Noé foi ganhar a sua casa. Ele ganhou a sua família? Já parou para pensar nisso? Que ele passou uma construção de 100 anos, e o resultado foi a sua casa. Diga graças a Deus. Graças a Deus, que pelo menos ele alcançou a sua casa. Então, nós temos esse desafio, o desafio da construção de uma arca, para alcançarmos pelo menos a nossa casa. Amém ou não amém? Então, isso tem que partir de uma decisão, queridos. E eu quero hoje trazer um desafio para você. E quero que você saia daqui extremamente desafiado por Deus e tomando uma decisão. Hoje, se você sair daqui com uma decisão no seu coração, isso já vai ser extremamente válido. E eu quero abrir no livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, a partir do verso 14. E eu quero que você se atente a essa palavra, porque por certo, ela tem um alvo que é você. Josué 24, verso 14. Veja o que diz. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Verso 15. Veja o que ele diz no verso 15. Porém, diga porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Escolhei quando? Porém, se vos parece mal, se para você é mal servir ao Senhor, tome uma decisão hoje, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu, e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vocês estão entendendo a temática de Josué? Esse é o último capítulo do livro de Josué. Tudo que tinha para acontecer, e diante de tudo que ele vivenciou, diante de todas as experiências, ninguém talvez tenha vivido a experiência de forma tão próxima como Josué. E Josué foi separado por Deus. Deus separou Josué e forjou Josué para cumprir a uma promessa que havia sido dada a Moisés. E como no meio do caminho Moisés
Deus não permitiu que Moisés entrasse, Josué foi aquele que cumpriu a palavra. E Josué era o servidor de Moisés. Ele estava presente praticamente em todas as situações. E diz que quando Moisés ele saía, às vezes da tenda, Josué permanecia lá na tenda. Porque ele disse: eu vou pegar aqui pelo menos um resquício de glória. Mas ele permanecia lá. E depois de ter vivenciado tudo o que ele vivenciou, ele viu a dureza de coração daquele povo. Ele viu como aquele povo desafiou a Deus. E ele sabia que mesmo uma geração inteira tendo ficado para trás, e uma nova geração ela entrou na terra, e depois de ter entrado na terra, o Senhor traz essa palavra através de Josué. E foi uma palavra objetiva, direta, confrontadora. E no final de tudo, dessa palavra, ele pergunta: eu não sei vocês. Eu não sei se para vocês é ruim ou é bom servir ao Senhor. Mas uma coisa vocês precisam fazer: vocês precisam decidir, escolher isso hoje. Vocês estão entendendo? O que é que Josué, ele junta o povo e diz: ó, a gente vai precisar tomar uma decisão aqui hoje. Veja que propriedade e que autoridade. E talvez hoje, diante de tudo que você já ouviu, diante de tudo que você já foi ministrado enquanto homem profético e homem do fim, talvez você tenha que tomar uma decisão hoje. Tem que fazer uma escolha hoje, do que você quer permanecer sendo, ou do que você quer se tornar. Então, essa palavra, ela se encaixa, e ela está diretamente voltada para a escolha de Josué, e disse: olha, eu e a minha casa, nós escolhemos servir ao Senhor. Amém ou não amém? Mas tem uma coisa, queridos, tem uma coisa muito importante, é que essa é uma decisão do sacerdote. Você está entendendo? Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando uma mulher se converte uma mulher. E às vezes ela pode passar anos indo para a igreja sozinha. Será que temos casos aqui igual a esse? Quando um jovem se converte, às vezes o jovem se converte e ele fica vindo. Mas quando um sacerdote, um homem, um cabeça de família se converte, toda a família vem junto com ele. Sim ou não? Você está entendendo? Porque há uma decisão que foi tomada. Então hoje, você está tendo a oportunidade de dizer para Deus: eu tomo uma decisão. Hoje, eu faço uma escolha. A minha família, ela não vai ficar para trás. Você está entendendo? Ei, você está compreendendo isso? Essa é uma decisão que você precisa tomar. Isso é algo que você não pode negociar. Agora, Josué, ele traz as chaves. Ele diz como isso vai poder ser realizado. E ele diz agora, pois, temei ao Senhor. Temei ao Senhor. Ou seja, ele está dizendo: olha, sem o temor não vai. Sem temer ao Senhor não vai. O temor, ela é uma chave. O resgate talvez do temor, talvez seja a coisa mais importante que você precisa fazer hoje, é resgatar o temor dentro do seu coração.
Porque talvez o temor se perdeu dentro do seu coração, porque você se permitiu e abriu permissividades para muitas coisas, e a sua vida hoje, ela foi drenada, a sua força foi drenada, a sua santidade foi drenada, a sua relação com Deus, ela foi sugada, a sua intimidade com Deus, ela não existe mais, porque você abriu uma porta, o pecado entrou, você abriu uma porta para que as suas forças espirituais, elas pudessem ser completamente arrancadas de você, porque você perdeu o temor, e você começou a abrir concessões. E eu quero lhe dizer, nós não estamos debaixo de uma graça barata. A graça, ela tem preço. A graça, ela teve um preço de sangue. A graça, ela não é barata, ela foi cara para nós. Então, nós não podemos usar a graça para viver uma vida de uma gangorra espiritual e uma vida de pecado, de cai e se levanta. Não, a graça, meu irmão, ela tem cheiro e ela tem cor de sangue. Então, o temor ao Senhor, o temor ao Senhor, irmãos, é algo de extrema necessidade. Eu não vou poder falar sobre o temor aqui ao Senhor, mas vai lá no YouTube, vai ter no mínimo umas 3 ministrações que falam sobre o temor, e você vai saber o que é o temor ao Senhor. Você precisa resgatar o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o paraquedas da nossa santidade. O temor do Senhor é o que nos guarda e nos preserva em santidade ao Senhor. O temor no Senhor é o que faz reconhecê-lo como Ele é, porque talvez você não reconheça como Ele é, porque o nosso Deus é um Deus grande, mas Ele é também temível. Então, resgata o temor, querido, porque deixa eu te dizer uma coisa, a tua família vai ser forjada no temor que você tem ao Senhor. No temor que você tem ao Senhor, os seus filhos também vão crescer no temor do Senhor. Mas isso tem que ser presente na sua vida, na sua história. Isso tem que ser um lastro no seu caráter. Mas ele continua dizendo que você tem que temer ao Senhor e servir ao Senhor. Sua vida para servir ao Senhor. Amém? Amém ou não amém? Porque, queridos, se a sua vida não serve para servir, você não serve para viver. Venha para servir ao Senhor. Gaste a sua vida servindo ao Senhor, que seus filhos também irão crescer desejando servir ao Senhor. Mas não sirva ao Senhor de qualquer jeito. Sirva ao Senhor com integridade. Diga integridade. Amém? Com integridade. Sabe por quê? Porque integridade fala daquilo que nós somos e que não sofre nenhum tipo de variação. Você não depende de circunstâncias para mudar quem você é. Você está entendendo? As circunstâncias, elas não podem mudar. Eu não posso ser mudado mediante as circunstâncias que eu vivo. A integridade é aquilo que permanece íntegro, independente das circunstâncias. Amém ou não amém? Está na pressão, vou permanecer íntegro. Está no fogo, vou permanecer íntegro. Estou debaixo de ameaça, vou permanecer íntegro ao Senhor. Íntegro na presença e íntegro também na ausência. Isso é integridade e fidelidade. Permanecendo fiel à sua palavra, permanecendo fiel ao fundamento, aos princípios e aos valores, aos quais eu não negociarei a fidelidade nisso. Amém ou não amém? Então ele deu a chave. Ele disse: olha, vocês têm que temer o Senhor, vocês têm que servir ao Senhor com integridade e com fidelidade ao Senhor.
Agora vocês, diante disso, vocês têm que fazer uma escolha. Se parece bem vocês servir ao Senhor, que vocês escolham isso hoje. Então, queridos, nós hoje estamos debaixo de um grande desafio. E esse é o desafio, né? A família, queridos, é uma ideia de Deus. Diga, família é uma ideia de Deus. Família é uma ideia de Deus. A família, ela nasceu com uma obra e uma criação do céu, amém? Amém ou não amém? Então, foi uma criação do céu. A família não foi uma ideia humana, a família foi uma ideia de Deus. E Deus nunca mudou essa ideia, esse propósito. Mas sendo uma ideia de Deus, tá? Aqui como, assim como o homem, ele foi gerado da terra. Entenda isso. Assim como o homem foi gerado da terra, ele se nutre da terra. Ele se alimenta da terra. Mas como a família é uma ideia do céu, ela tem que ser nutrida pelos padrões e pelos princípios do céu. Não é da terra, não é humano, é divino. Amém? Posso ouvir um amém por isso? Então entenda, essa é uma instituição, é a instituição mais importante de tudo que você pode imaginar. Não existe algo mais relevante, né, do que a família. A família, ela define e ela constitui a tudo. Nada existe sem família. Nada. Nada existe sem família. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Você talvez não vai ser muita coisa sem uma família. E sabe que isso é tão relevante. Sabe que isso é tão importante. E que Deus pensou em tudo. Porque mesmo aqueles que talvez não tenham tido uma família, o Senhor diz que Ele nos adotou. Ele nos adotou. Então eu quero lhe dizer, mesmo que você não tenha, Ele te adotou e você tem uma família nova. Então, nada ficou sem ser preenchido, nada ficou sem ser completado, mas a gente precisa entender que nós temos vivido tempos difíceis, onde as famílias têm sido muito alvejadas. E queridos, uma família doente, enferma, ela gera uma sociedade doente e enferma. Uma família sã e ajustada, ela gera uma sociedade sadia e ajustada, sim ou não? Então é por isso que nós temos visto tanta doença e enfermidade, tanta coisa que é insana e irracional. É insano e irracional. É abominável. Temos visto coisas abomináveis. Ontem eu estava vendo uma jovem, uma moça, que fez uma cirurgia plástica para colocar na sua boca uma boca de cavalo, porque ela se sentia um cavalo. E ela mudou a boca para uma boca de cavalo. O que é isso, queridos? É uma sociedade doente, enferma, na alma, que é fruto de famílias desajustadas. Estamos vendo coisas que são inimagináveis para esses dias. Então, queridos, nós precisamos de fato tomar uma decisão no que tange a nossa casa. E isso eu quero lhe dizer, depende de você. Você está entendendo isso? Quando Deus olha para a família, Deus olha primeiro para você, cabeça de família, sacerdote do lar. Deus olha para você, e essa responsabilidade, acima de qualquer outra coisa, ela é sua. E é por isso que Josué disse: eu vou assumir a responsabilidade.
Eu vou assumir a iniciativa, eu vou assumir o protagonismo dessa missão. Mas nós, de fato, nós precisamos, porque os ataques têm sido direcionados de forma intensa, focada, né? E a cada dia isso aumenta mais ainda. Satanás, ele tem um alvo e um plano muito bem arquitetado de desconstrução da família, porque tudo atinge a família, queridos. Presta atenção, tudo atinge uma família. Se que você parte para a questão de uma ideologia de gênero com as crianças, começa a atingir a família, sim ou não? Se você faz a questão de a descriminalização do aborto, atinge família ou não atinge? Drogas atinge família ou não atinge? Homossexualismo atinge família ou não atinge? Tudo atinge família, querido. Então entenda, há uma orquestra, há um plano arquitetado para atingir a tua família. E é você que tem que ser o guardião da sua casa. Amém ou não amém? Onde estão os guardiões aqui da sua casa? A gente vive uma situação onde as pessoas, elas estão se distanciando dentro da própria casa. E não invariavelmente nós recebemos situações aqui onde isso aqui tem sido o maior mal das famílias. Isso aqui tem roubado, tem sequestrado casamentos, relacionamentos de pais com filhos, de filhos com pais, de marido com esposa. Isso aqui. Vivemos essa ideia do diabo tão perfeita, queridos. Isso aqui, sem sombra de dúvidas, é o maior instrumento do tempo do fim. É o maior instrumento que o diabo vai usar nos dias do fim. E se você não controlar isso, eu quero lhe dizer, isso aqui já está lhe controlando. Eu estou falando algum absurdo aqui? Não. Isso aqui já está lhe controlando. Isso aqui já está controlando a tua casa e a tua família. Isso aqui é o maior objeto de destruição de família dos dias de hoje. É isso aqui. E muitas vezes nós não estamos atentos, porque hoje os pais não estão conhecendo mais os filhos. Porque os filhos estão presos a isso aqui. Sequestrados dentro dos seus quartos. E reféns disso aqui. Hoje, uma das maiores adicções, porque adicção é simplesmente um vício e uma prisão, é a prisão da tela. A prisão de tela tem se tornado uma grande concorrente das drogas. E já existe hoje muitas casas de recuperação exclusivas para os adictos de tela. E a abstinência é igual a maconha, a cocaína, é do mesmo jeito. Então, nós precisamos estar atentos, porque filhos não conhecem os pais, nem os pais conhecem os filhos. Marido e esposa é a mesma coisa, porque a comunicação, ela foi roubada dentro das casas. E quando as pessoas se comunicam, elas se comunicam dentro de casa por mensagem. Como é que pode isso? Se comunicam dentro de casa por mensagem. Então, está acontecendo um fenômeno. A rede social, ela está aproximando os distantes,
e está distanciando os próximos. Sim ou não? De fato, ela aproxima os distantes, e ela tem um lado bom, porque todos os dias eu consigo falar com meu filho, com os meus netos que estão distantes de mim. Isso é bom, mas eu tenho que ficar atento para que ela não esteja distanciando aquele que está próximo a mim. Você está entendendo? Então, somos nós os guardiões de tudo isso. Nós precisamos, queridos, resgatar a mesa, a nossa mesa, sem os celulares. Amém? Porque senão a mesa vai estar com todo mundo, mas os celulares estarão comandando a comunicação que foi roubada dentro das famílias. Vamos resgatar as mesas sem os celulares. Amém ou não amém? Faz um pacto com Deus, com você, com os teus filhos. Ao sentar na mesa, deixa os celulares e se comunique novamente. Se comunique, olhe nos olhos, se comunique e fale, compartilhe e divida e planeje, projete, sonhe novamente a sua mesa. Dê tempo, gaste tempo, mas gaste tempo com qualidade e atenção. Diga atenção. Amém? Dê atenção. Talvez é o que mais nós precisamos resgatar, é a atenção. Quando tiver com seu filho, dê atenção a ele, olhe nos olhos dele e fale com ele, dedicando esse tempo e esse momento como o tempo mais valioso e precioso que você tenha para fazer com ele. Olha, isso é uma das coisas mais relevantes que nós precisamos estar resgatando para que as nossas famílias elas voltem a ser saudáveis novamente. Os filhos, os pais precisam dar tempo aos filhos e os filhos precisam dar tempo aos seus pais. Os casais também precisam ter o seu tempo. Isso precisa ser resgatado. O vínculo emocional. Precisamos voltar a ter vínculo emocional, queridos. O prazer de estar junto, amém? O prazer de sentar à mesa. Queridos, isso foi roubado de nós. Precisamos ter o prazer de sentar à mesa. O prazer de orarmos juntos. O prazer de abrirmos a Bíblia juntos e compartilharmos algo de Deus e da palavra de Deus. Você está me entendendo? Precisamos ter prazer nisso, de imprimir no coração dos nossos filhos os princípios, os valores. Irmãos, isso hoje é o que eu entendo que é minha maior ansiedade hoje. E que eu falo com os meus filhos e o meu filho sobre os meus netos, meu Deus, imprime neles. Porque nós não podemos, queridos, perder esse foco. Você sabe que há uma coisa muito interessante. No Éden, o Senhor constituiu a primeira família. Amém? Sim ou não? E deixa eu te falar uma coisa. Acho que foi Rafa aqui que falou sobre o Éden. Deus preparou um jardim. E Rafa falou que todas as tardes o Senhor, Ele vinha, Ele descia. Presta atenção aqui para mim. Deus, Ele deu o exemplo, porque Ele foi um pai presente. Todos os dias tinha uma agenda no final da tarde e Ele descia. E quando Ele descia,
Vem cá, Pi. Vem cá, Renan. Dá aqui o braço aqui. Ele saía com Adão e Eva pelo jardim. E eles caminhavam pelo jardim juntos. E o Senhor ali edificava a eles, ministrando sobre a vida deles. Uma vez por semana, todos os dias. Você está entendendo? Então, o padrão de Deus foi um padrão de um pai presente. Será que você tem um tempo todos os dias para ministrar sobre os seus filhos? Ele fazia isso todos os dias. E no dia que um faltou, ele perguntou: aonde você está? Você está onde? Ele sabia onde estava. Ele sabia o que tinha acontecido. Mas mesmo assim, ele não deixou de ir ao encontro que estava marcado. Ei, você está entendendo? Quando nós pecamos, Ele não desmarca o encontro que nós deveríamos ter com Ele todos os dias. Ele continua tendo e desejando ter o mesmo encontro comigo e com você. Você está entendendo? O seu pecado, o seu deslize, a sua falha não desmarca o encontro com Ele. Aí é que você tem que ir. Aí é que você tem que estar presente. Aí é que você tem que pedir graça, misericórdia, arrependimento, porque Ele não desmarca o encontro. Que coisa poderosa isso, irmãos. Então, a gente precisa entender isso. É claro que a serpente entrou, e entrou por um descuido, entrou porque não houve a atenção necessária para que aquela incumbência que foi trazida pelo cabeça da família, de guardar o jardim. Você está entendendo isso? Diga aí para a pessoa que está do seu lado: guarde seu jardim. Você tem que guardar o seu jardim, querido. Guarda teu jardim, porque todo dia tem uma serpente querendo entrar dentro do teu jardim. E deixa eu te dizer uma coisa. Escuta. O propósito da serpente é te tirar do jardim. O propósito da serpente é te arrancar do jardim e fazer você sofrer com tudo que você vai perder daquilo que o jardim te proporcionou. Ah, irmãos, o Senhor fez isso com Adão. Mas olha aqui para mim, presta atenção aqui, o que eu vou te dizer agora. Será que Adão fez isso com seus filhos? Você já imaginou perder um filho? É a coisa mais dolorosa que alguém pode passar. Perder um filho é uma dor tão grande que não se tem nem nome. Porque quando você perde a mulher, você fica o quê? Viúvo. Quando você perde os pais, você fica o quê? Quando você perde o filho, não tem nome, porque se chama dor. Agora, imagina, um filho mata o outro. Como é que se gerencia isso? Você já parou para pensar nisso?
Isso é a negligência de um pai. Porque talvez, se ele tivesse sondado o coração dos seus filhos, ele talvez não tenha permitido que esse desejo maligno sobre Caim pudesse chegar a tal ponto de matar o seu próprio irmão. Como é que você vive com isso nas costas? Você está entendendo que a minha negligência ou a tua negligência, ela gera óbito dentro da nossa própria casa? Ela gera óbito. Queridos, e eu quero te dizer uma coisa. Você foi feito para ser um homem de família. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Escute o que eu vou lhe dizer. A família é o nosso porto seguro. É o lugar da nossa proteção. Eu passei por dificuldades incomensuráveis no meu casamento. Você não imagina. O meu casamento é um milagre de Deus. Um milagre. Deus fez aquilo que ninguém achava que era possível fazer. E eu passei um tempo fora da minha casa. Mas você sabe o que é que mais eu sentia falta? Da minha família. Era uma dor, era um buraco que não se nomina isso. Chegou a um ponto de eu pensar, eu vou morrer. Eu senti gosto de morte na minha boca. Eu vou morrer. Eu tenho que voltar para a minha família. Você está entendendo? Irmãos, não tem coisa mais importante do que família. Família é o nosso esteio. Família é o fundamento mais importante que a gente tem na nossa vida. Deus criou você para ser um homem de família. E a sua família é a coisa mais importante que você tem nas suas mãos. Olhar a Bíblia, ela não esconde a realidade de ninguém. E quando nós olhamos as realidades comportamentais no que tange a família, nós começamos a ver algumas falhas. Falhas essa que trouxe muitas consequências. E hoje, se você é filho, honre aos seus pais. Você está me ouvindo? Honre a seus pais, para que os teus dias não sejam abreviados. Se você é pai, queridos, eduque, instrua os seus filhos. E não abra mão disso. Sabe, se expresse para seus filhos. Se expresse de verdade. Diga que você os ama todos os dias. Expresse as suas emoções para ele. Salmo 2, verso 12, ele diz: beijai o filho. Beija teu filho. Filho, beija teu pai. Isso é uma pedagogia emocional, que nós não podemos abrir mão disso. Queridos, eu tive um pai que não sabia beijar.
não sabia beijar, não sabia expressar sentimento, amor, carinho. Nunca tive isso do meu pai. Mas eu tomei uma decisão, eu disse: eu vou descarregar tudo que eu não tive na vida dos meus filhos. Então não é porque nós não recebemos que nós vamos ser impedidos de dar. Amém ou não amém? Vamos dar o melhor. Vamos contrapor essa realidade, ser o contraponto daquilo que Deus, Ele pôde fazer e realizar, e pode através de nós, sabe? Isso é converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Olha, quando a gente olha para a vida de muitos homens de Deus, nós olhamos que talvez eles tenham sido homens extremamente, meu Deus, incríveis. Falamos de Abraão. Abraão foi um cara incrível, mas quando nós olhamos a realidade de Isaac e de Ismael, a gente olha que houve talvez uma situação que pudesse ser até profética, mas é algo que dentro da paternidade a gente olha uma lacuna. Quando a gente olha a vida de Isaac e vê que Isaac, ele talvez tenha sido seletivo sobre Esaú e Jacó. E quando a gente olha a questão de Jacó, a gente vê 12 filhos, mas talvez um José tenha sido um filho mais querido do que os 11. Você está me entendendo? E a Bíblia não esconde essas coisas, que talvez tenham sido pontos de inadimplência na paternidade. E que tudo isso tem que servir para nós, para não negligenciarmos o que nós podemos fazer de uma forma diferente. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Os filhos, eles não precisam de bens e de presentes, eles precisam de presença. E presentes nunca vão substituir presença. Nunca. Nunca. Dê tempo, presença e atenção. A família precisa disso, precisa de presença, de atenção, precisa de expressão de amor. A gente olha para homens como os filhos de um sacerdote chamado Eli. Diz: eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial. Como filho de um profeta, de um sacerdote, pode ser filho de Belial, filho do diabo? É uma negligência, queridos, no sacerdócio. E olha, a Bíblia não esconde isso. Por quê? Porque já desde esse tempo a Bíblia está relatando: olha, você sacerdote, você pastor, profeta ou apóstolo, se você não cumprir a sua missão sacerdotal, os seus filhos podem ser filhos de Belial. Vocês estão entendendo isso? Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Eles não, diz a palavra, não conheciam ao Senhor. Como um filho de um profeta não conhece ao Senhor? Não conhece, sabe por quê? Porque não existia temor, e não existia o servir com integridade e com fidelidade. Quando não existe isso, você pode ser um profeta, um sacerdote, um pastor, mas seus filhos, eles podem ser filhos de Belial, sem conhecer o Senhor. E será que nós temos visto isso nesses dias? Então, é uma realidade. E você vê que isso se torna uma situação que, quando existe uma lacuna, ela gera um padrão de repetição. Olha, Samuel, ele começa a vivenciar a vida da família da casa de Eli.
Ele vivencia aquilo e ele foi distanciado do seu pai para estar dentro do templo. Você já parou para pensar nisso? E infelizmente ele viu uma referência. Foi um homem de Deus. Samuel foi um cara incrível. Mas os seus filhos também foram juízes corruptos. Sabe por quê? Pela falta de uma presença paterna. Os filhos de Samuel, vai lá ler. Então, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos simplesmente abrir espaços, lacunas, permissividades, para podermos arriscar a nossa descendência. Então, hoje, precisamos abrir os nossos olhos. Filhos, abram seus olhos, porque tudo que você semear na vida dos seus pais é o que você vai colher também na vida dos seus filhos. E pais, semeie sobre a vida dos filhos, porque também é o que você vai colher quando eles ficarem. Nós precisamos realmente ter a coragem, sabe? A coragem de resgatar algo que se perdeu sobre os nossos olhos, né? E a palavra de Deus diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é o pior do que o infiel. É a mesma coisa de você se tornar um apóstata. É um apóstata. Porque o Senhor está dizendo: olha, a primeira missão sua é cuidar da sua casa. Você está negando a fé. Você está indo na contramão de tudo aquilo que o Senhor pediu e mandou e exerceu sobre a sua responsabilidade. Então, queridos, o Senhor nos trouxe modelos, padrões para isso, né? Então, vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém ou não amém? Filhos, recebam o espírito de poder de Elias, o espírito do homem profético, que tanto foi ministrado aqui, o espírito que resgata a despadronização, a desconstrução familiar, do espírito que trouxe simplesmente o espírito de Jezabel, e resgata, traz de volta uma conversão de coração, um alinhamento de coração, uma impressão dentro do coração das gerações que o Senhor confiou nas suas mãos. Então, esses dias é um dia para nós entendermos que precisamos amar a nossa família, derramar tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós, de expressarmos e de gastarmos o melhor do nosso tempo, de podermos ter momentos que possam marcar a vida dos nossos filhos, né? Que possam imprimir neles o padrão, né, bíblico, o modelo bíblico, o caráter bíblico sobre a vida deles, e que a nossa família seja de fato um jardim a ser cultivado e guardado, para que as serpentes não entrem e possam tirar você daquilo que Deus preparou para você, esse jardim extraordinário que se chama família. Amém? Então hoje nós vamos sair daqui com uma decisão no nosso coração. Uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar de pé. Ei,